Hacks, eu sou a Ana Saavedra Poema, esse é um vlog de leitura e talvez vocês estejam escutando o barulho da minha geladeira. Talvez. Gente, eu já terminei de ler o livro e eu vou adicionar esse vídeo aqui no início, que apesar desse vlog ser cheio de spoilers, eu acho que eu não falei sobre o prefácio em nenhum momento. Eu sempre leio o prefácio depois, por quê? Porque geralmente, especialmente se não foi o autor que escreveu, tem algum spoiler. E esse prefácio conta, 60% do livro, entendeu? Então, tô aqui falando primeiro que esse vlog eu conto tudo e no prefácio também, eu conto pelo menos 60% da história, tá? E a graça é você descobrir muitas das coisas que vão acontecendo aqui. E eu também queria falar aqui, que eu acho que eu não falei, que a tradução é da Laura Alves e do Aurélio Rebelo, tá? E o prefácio é da Raquel Salaberry Brião e não acrescenta muito. Eu acho só que ela traz uma tese de que o antagonista desse livro é o melhor antagonista, ele é muito apaixonante, mas eu falo sobre isso bastante no vlog. Então é isso, acompanhe. Mas estamos lendo hoje Mansfield Park. Gente, por que eu decidi começar esse vlog? Porque eu estou no capítulo 13, página 116, com alguns destaques. Não muitos, porque esses livros da Jane não tem aquelas frases impactantes, reflexivas, né? É mais coisas acontecendo na vida de gente da aristocracia inglesa, né? Do século XIX. Não sei se é 19 ou 18. Mas o ponto é, eu tô achando a protagonista aqui, a Fanny, é Fanny, né? Sim, a Fanny Price, uma mistura assim um pouquinho de Anne, daí um pouquinho de Eleanor, entendeu? Que são as outras protagonistas da Jane. E eu queria comentar sobre isso. Queria comentar sobre o livro, por isso estamos aqui. É o último da Jane que eu tenho inédito aqui pra ler, então assim, eu enrolei bastante, então não sei se eu vou conseguir terminar este ano ainda, que ele tem mais de 400 páginas, tem 440. Mas eu queria na verdade terminar esta semana. Mas vamos lá, o que aconteceu até agora? Se você não conhece, Jane Austen, a mesma autora de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, ou Razão e Sentimento, dependendo da sua tradução, de Persuasão, que recentemente teve uma adaptação horrível pela Netflix, a gente tem até vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards. E é uma das minhas autoras favoritas. Persuasão é um dos meus livros favoritos, Orgulho e Preconceito também, Razão e Sentimento também, todos os livros dela são maravilhosos, sim. Mas o que acontece? Nesse aqui, é sempre a história de uma moça que é pobre e tem um final feliz depois com um cara rico de posses. É sempre assim. Mas aqui a Fanny Price, ela é de uma família bem pobre mesmo. A mãe dela se casou, assim, com uma pessoa que não tinha muitas condições. E as irmãs da mãe dela se casaram com pessoas que tinham mais condições. Inclusive, uma dessas irmãs é bem rica, que é a senhora lá do Mansfield Park. Fico falando parque, gente, mas parque, é o parque. Enfim, essa casa que tem um parque em volta. Daí, essa mãe da Fanny se afasta da família um pouco, mas com as dificuldades da vida ela acaba tendo que pedir ajuda. E aí a forma das outras irmãs que são melhores de condições ajudar é pegando uma das filhas uma das filhas dessa família pobre, da irmã pobre, para criar. A escolhida para isso é a Fanny, que é a filha mais velha. E, meu Deus, tá bem barulhento aqui. Não sei se eu vou nem aproveitar esse vídeo, mas tudo bem. E aí, a Fanny tem um irmão mais velho, mas elas criam uma menina. E, enfim. Dito isso, uma das tias da Fanny é muito chata, gente. Ela tipo, a pior pessoa que existe. Aí a outra tia, que é a tia rica, a mais rica, até que é legal, mas assim, todo mundo vê a Fanny como alguém inferior. O que é muito ruim, gente. Família, pelo amor de Deus. Família. E tá chovendo. Só que aí, a Fanny tem um primo. Lembrando que esse livro já deve ter uns 200 anos, tá, gente? Ela tem um primo chamado Edward. Não, perdão. Edward é o da Razão e Sensibilidade. Um primo chamado Edmund. E o Edmund é um amorzinho. Ele nota que a Fanny lá no início, no primeiro dia, tá triste, conversa com ela e anima ela, incentiva ela a aprender a cavalgar. Daí o pôneizinho que ela usava pra cavalgar, com o qual ela cavalgava, morre. E aí ele arruma
um outro cavalo pra ela, enfim, é uma coisa bem fofa, assim, primos, mas assim, quem leu Emma e shippa aquele casal lá, shippa. Quem aceita aquele casal lá não pode falar nada, tá? Emma é o que eu menos gosto e eu acho que a maioria menos gosta. Mas aí, gente, nesse contexto todo, chega um ponto em que aparece uma moça ali na sociedade local e ela tem um irmão e eles chegam, daí a Fanny tem duas primas e dois primos, o Edward, o irmão do Edward e as duas irmãs do... Tô chamando ele de Edmund, gente. Tem 4 primos, tá? O Edmund, um irmão e 2 irmãs. Daí, essas 2 irmãs, uma delas já tá noiva, ficou noiva do moço lá, um bom partido que tinha, e a outra tá solteira. Aí chega esse cara novo, acho que ele chama Crawford, não tenho certeza. Chega ele lá, nessa sociedade, e tem toda a atenção dessas duas solteiras, que elas são as solteiras de melhor condição ali, então elas são o melhor partido. E aí, essa irmã que chega começa a ter um interesse pelo irmão mais velho do Edmund. Beleza. Só que o irmão mais velho do Edmund vai viajar e o Edmund fica ali. E ele, que assim, já olhava de uma forma crítica pra essa moça, porque ela é um pouquinho superficial, pelo menos na minha análise, e ele tá muito acostumado com Fanny, que Fanny é uma pessoa que admira a natureza, que é muito gentil, um pouco tímida, mas assim, muito inteligente. Ele tem ali uma resistência com essa moça até que ele passa a admirá-la. Admirar ela tocando harpa e começa a ter uma paixão ali que eu estou, nessa parte, estou com ódio. Não, gente, é sério o que a Fanny fez pra merecer. O boy lixo aqui da história não é o Edmund, é o Henry Crawford, que basicamente teve toda uma questão entre as primas da Fanny, porque a que tava noiva de um cara, tava afim desse Henry, e ele ficava dando em cima dela porque ela já tinha um compromisso, mas também dava esperanças pra outra, a mais nova, que é a Julia, e as duas se apaixonaram por ele. Beleza, a que casou e tal, enfim. Só que agora, como ele tá entediado, ele decidiu que o passatempo dele vai ser fazer a Fanny se apaixonar por ele. Olha, eu só quero ver a minha Fanny. Pôr esse cara no lugarzinho dele. Esse cafajeste. Que ódio. Sério, eu nunca passei tanta raiva com o livro de Jane. E olha que eu já li Emma. Demorei um ano quase pra ler Emma. Mas não passei tanta raiva, não. A barulheira. Eu desliguei minha panela de pressão, mas ela ainda tá fazendo barulho. Mas eu precisava compartilhar meu ódio por essa mulher. Olha o que ela fala pra Fanny. Eu espero que você saiba que não há motivo real para você participar de um grupo desses, nem mesmo para jantar fora. E não pense que se repetirá. Também não imagine que o convite pretenda ser um elogio particular a você. O elogio é destinado ao seu tio e à sua tia e a mim. A mim! Essa mulher nojenta! Detalhe que ela também é tia da Fanny, tá? Ao lhe prestar um pouco de atenção, a senhora Grant acredita estar fazendo uma cortesia devida a nós. Caso contrário, isso nunca passaria pela cabeça dela. E você pode ter certeza de que se sua prima Júlia estivesse aqui, você não teria sido convidada. Detalhe que aqui começa, né, o parágrafo falando que ela estava de muito mau humor e parecia que o único intento era diminuir ao máximo o prazer da sobrinha no presente e no futuro. Como que eu aguento uma mulher dessa? Pelo amor de Deus. Contexto aqui. Essa tia dela, a senhora Norris, ela é irmã da mãe da Fanny. E aí o que aconteceu? A mãe da Fanny casou com uma pessoa pobre e ela teve vários filhos. Daí, a tia da Fanny, essa Norris, ela casou com um clérigo, até onde eu me lembro. Mas uma pessoa não tão pobre, mas também não muito rica. Uma pessoa normal, assim, tem dinheiro pra sobreviver. E aí, ela fica se colocando na mesma posição que a outra irmã que casou, de fato, com o senhor de posses, que é o dono do Mansfield Park, que é ali toda uma terra, né, e enfim, uma pessoa mais de dinheiro mesmo.
E aí, o objetivo da vida dela, neste livro inteiro, é diminuir a Fanny. Detalhe que ela que colocou na cabeça da irmã mais rica de pegar um sobrinho da irmã mais pobre pra cuidar. Daí quando a Fanny chega, os tios ricos pensam, a gente vai dividir essa responsabilidade, né? Já que foi ideia dela, ela incentivou tanto essa ação. E ela fala, não, gente, eu não tenho condições, né? É claro que vocês que vão ter que fazer isso. Se eu pudesse, nossa, meu coração gostaria, amaria cuidar dessa criança, mas infelizmente eu não posso. Gente, essa mulher é a pior personagem que eu já li na minha vida. E olha que já li muita coisa. Talvez esteja esquecendo de alguém, talvez. Mas fala sério. O único objetivo dela é estragar a alegria da sobrinha. A sobrinha não fez nada. Essa menina faz tudo que essa mulher manda. Tá quase uma novela da Globo dessas mocinhas que só sofrem. Ah, não, gente. Deixa eu te falar, viu? Mas tudo bem. Ai, eu hei de ver essa mulher engolindo a Fanny. Voltei da viagem, eu li muito pouco, assim, eu devo ter lido 5 capítulos, porque eu, na verdade, peguei o Love on the Brain pra ler, e foi isso que eu li, tipo, eu li bastante, li o livro inteiro, né? E foi bom, mas aqui o que acontece, a gente tava uns capítulos meio lentos, porque eles estavam ensaiando uma peça de teatro e tal, só que o tio, né, da Fanny, voltou. E aí deu aquele up na história, e isso eu voltando de ônibus lendo, e aí eu li uns 3 capítulos de uma vez só. Então é isso, estamos neste ponto. Estou com ódio de Edmund, eu acho que ele é o pior protagonista, assim, né? O pior mocinho da Jane, porque vou ser sincera. Eu não gosto. Não gostei dele, não. Tá muito influenciável, tá apaixonadinho ali pela menina errada. E tudo bem, sabe? Tudo bem, mas... Cara, quem já leu o Menino Darcy, quem já leu o Capitão lá da Anne, fica meio difícil defender. Dito isso, o Edward do Razão e Sensibilidade quase compete com o Edmund, tá? Porque ele também é bem lerdinho, muito influenciável, mas esse aqui, além de ser lerdo e influenciável, ele ainda não gosta da Fanny. Então, vamos ver. Vamos ver, eu estou na página 184. Nossa, parece que eu li tanto, mas não, 184 é muito pouco. Mas tudo bem, vamos continuar. Olha o estado. Vou tomar um banho agora, sim. Me revitalizar depois de uma longa semana. Bom, meu povo, essa semana eu testei positivo para Covid. Como vocês sabem, eu fiz uma viagem a trabalho, né? Um evento, e aí voltamos. A equipe de comunicação meio abalada, né? Eu e meu amigo lá do time, a gente voltou com diagnóstico positivo, mas tô bem. E aí já é o 5º dia de sintoma, ou 4º dia de sintoma, e foi o dia que eu acordei melhor. Já tô quase respirando 100%. Então, vacinas, gente. Vacinas é o que importa. Mas eu tô aqui no momento, eu tô na página 256. Eu queria muito terminar esse livro esse fim de semana, porque novembro está acabando, entendeu? E eu preciso ir pra minha viagem de dezembro sem esse livro. E eu acho que esse tio da Fanny, gente, sério, que acréscimo a história. Personagem interessante, sensato. Tá que ele tá achando que a Fanny tá afim do outro cara, do Crawford, e ela não está, mas assim, eu acho que no fim ele que vai juntar os primos. O que é meio estranho, gente, ainda pra mim é meio estranho. Os primos, assim, mas é questão cultural, e até hoje em dia tem uns primos que, né, não... existe, não é tão controverso, né? Então, assim, eles cresceram juntos? Cresceram juntos. A intenção é que eles fossem como irmãos. Mas, assim, a Fanny sempre teve nessa posição na família em que ela não era como irmã. Ela realmente era... Ela foi colocada numa posição inferior e que, claramente, ela não poderia se ver como irmã daquelas meninas, nem daqueles meninos. Então, quando ela virar a esposa...
não vão reclamar também. E é isso, Brasil, ó, gente, Brasil. O Hexa veio. Ai, fico um pouco ofegante, mas enfim. Vamos tentar terminar. E o vlog é só sobre Mansfield Park, mas também tô lendo a autobiografia. Gente, isso aqui é uma coisa belíssima de ler, de verdade. Vou fazer um vídeo só sobre ele, é claro, mas, cara, que coisa bela, de verdade. Leiam. E eu tô lendo um livro de contos também e comecei a ler um romance cristão, porque vocês sabem, eu sou cristã, mas eu tenho um pouco de preconceito. Então, todo mundo fala que esse aqui é um romance de época, o melhor que existe na vida e tal, e tá no Kindle Unlimited. E chama Romance de Redenção. Então eu vou dar essa chance. Se for bom, quem sabe eu não considero até, hein? Porque eu já falei que eu não vou escrever romance cristão. Inclusive, neste canal eu já falei isso. Mas talvez seja uma luz pra mim. Enfim, já fiz aqui uma digressão, mas vlog é pra isso, né? Mas esses dias lá no Twitter, já que a gente já tá em digressão, eu vi uma autora, acho que é a Iris Figueiredo, esse é o sobrenome dela, ela tá lançando um livro agora que eu acho que tem interesse. Não lembro o nome, mas a capa é linda. Eu lembro só das imagens, gente, sempre. Mas ela falando que ela não sabe se o fato dela escrever romance... Eu acho que foi a Iris que falou, se não for, perdão. Mas o fato dela escrever romance contemporâneo é porque esse sempre foi o gênero que as mulheres tiveram liberdade para escrever, entende? Quando a mulher vai escrever fantasia, ficção especulativa, terror, suspense, ela sempre é colocada numa posição de inferioridade. Eu acho que isso tudo começou porque alguém estava comparando Crepúsculo com O Senhor dos Anéis novamente, que é muito irritante. E a gente pode até falar sobre isso mais depois, só que ela falou isso, eu falei, cara, é muito isso. Porque eu tenho muita vontade de escrever fantasia, muito inspirada em Nárnia, muito inspirada em Senhor dos Anéis. Mas eu tenho um bloqueio muito grande, eu acho que eu não tenho a capacidade suficiente. E eu não sei até onde isso é coisa que realmente é um fato, eu ainda não tenho essa capacidade. Ou se é porque é complicado, entendeu? Você escrever ficção sendo mulher. E sendo mulher cristã ainda, cara, a cobrança é de quem tá de fora, de quem tá de dentro, entendeu? É muito difícil, então... Reflexões. E só pra não ficar solta essa reflexão aí de cristianismo e literatura, é que quando você vai ler as listas de grandes escritores que eram cristãos, a Jane Austen sempre tá nessa lista. Ela era filha de clérigo, né? De um sacerdote da igreja, entendeu? E o pessoal gosta de colocar ela nessa lista. Eu não sei, naquela época era o status quo, né? Então, assim, ela era cristã, mas eu não sei até onde os livros dela traduzem essa cosmovisão. Porque a galera fala, se você é cristão, tudo que você escrever vai ter esse viés. Concordo, né, até certo ponto. Mas os livros dela não são, pra mim, não, eu não colocaria nessa categoria. Eu colocaria livros cristãos quando o assunto tem alguma coisa a ver com espiritualidade, alguma coisa. Pra mim, romance cristão, ele vai apontar em algum momento pra Jesus, que é o centro da religião, né? E eu não vejo isso nos romances da Jane Austen, não, gente. Eu acho que é mais uma crítica social mesmo, às vezes, inclusive, a isso. Mas nesse caso aqui, eu acho que de todos os livros do Mansfield Park, toda hora eu pronuncio de uma forma assim, mas é isso, é o que mais tem esse teor, porque o Edmund quer ser, ele vai ser, agora ele vai pegar o cargo lá dele de clérigo, eu não sei, ele vai cuidar de uma paróquia, né? Isso era uma carreira na época, então eu acho que esse livro é o que mais direciona isso, e aqui a gente tem dois paralelos entre a Fanny, que é essa pessoa que vê como uma profissão muito nobre, tão nobre quanto você ser um marinheiro, né? Trabalhar na marinha inglesa, que é uma grande coisa até hoje, eu não sei, mas foi uma grande coisa, realmente era uma potência, ou você ser um advogado. A Fanny tem essa visão, ela acha muito valoroso. E a outra menina, que é a Mary, que é a concorrente dela, que é por quem o Edmund ainda está apaixonado, ela despreza, ela não quer que o Edmund seja ordenado, porque vai ser uma vida simples, não vai ser uma vida de luxos. E ela não quer ser pobre.
Então ela abriu mão do cara que ela gosta porque ela gosta dele de verdade. Porque ela não quer saber disso. E, tipo, no início ela ainda zomba, sabe? Porque a Fanny fala, deveria ser muito bonita, eles vão num lugar, numa capela, deveria ser muito bonito as orações que as pessoas faziam aqui, porque é uma capela familiar que tá ali abandonada durante um tempo. E essa Mary, ela, tipo, zomba, sabe? E aí você já vê isso claro para ela. Ela tem essa valorização dessa posição de religioso ali naquela sociedade que eu acho que essa crítica desprezava isso, entendeu? E tava com isso apenas pelas convenções sociais. Então, tem essa coisa interessante. De todos os livros que eu li da Jane, esse aqui é o 6º. Esse aqui é o único que eu diria que, se você forçar um pouco, é um romance cristão. Mas vamos ver. Porque ainda tem aqui algumas boas 200 páginas pra mais. Então, talvez. E o problema de ler na sala é que tem muito barulho. Mas eu tô acompanhando a live da Thaís ali na minha TV. Na Twitch, como sempre, o link está na descrição. Eles estão lendo David Copperfield todos os sábados, caso você tenha interesse. David Copperfield é outro livro que eles falam que é cristão, que eu acho que aí talvez até tenha algum sentido. Mas depois a gente pode falar disso. E aí, acompanhe por lá se você quiser ler. Eu tô usando as lives pra ler as minhas coisas, porque eu já li esse livro. Aqui, só pra validar meu ponto, que eu acabei de falar que não adianta depois ter qualquer argumento de que a Fanny é como irmã do Edmund, porque olha o que a tia dela fala, a mãe do Edmund. O tio fala que espera que a Fanny só os deixe, porque todo mundo saiu de casa, todos os filhos, ficou só a prima, né? E eles estão um pouco melancólicos com isso. E aí o tio fala, é muito bom a gente ter ela, é uma companhia valiosa, a gente foi bondoso com ela e agora ela tá sendo muito útil pra gente nesse sentido de fazer companhia. E aí a tia fala, espero que ela não, ele fala, espero que ela só nos deixe pra ir pra um lugar em que ela vai ser mais feliz, né? Ou seja, ele tá insinuando o casamento porque ele já notou interesse lá do Crawford. É Crawford mesmo, né? Aí a tia fala isso aqui, ó. E isso não é muito provável, Sir Thomas. Quem a convidaria, Maria ficaria contente de vê-la em Southampton de vez em quando, mas não pensaria em chamá-la para morar lá. Tenho certeza de que ela fica muito melhor aqui. Além disso, não posso dispensá-la. Gente, cara, isso pra mim tem assim, um cheirinho de trabalho escravo, sinceramente. Porque é um trabalho que ela faz muito leve comparado ao trabalho lá da pessoa que servia eles, com certeza. Mas ainda assim, ela trabalha pra essa mulher. Ela ganha casa e comida, e é isso. E ninguém nem pensa assim, não, ela vai casar um dia, né? Acabou de ter um baile por causa do tio, apresentando ela à sociedade. E tipo assim, não é nem pensar, não, talvez ela case com um servo, ou se não, talvez ela case com uma pessoa mais pobre, não precisa casar no mesmo, entre aspas, nível. Mas naquela época era. Não, eles acham que ela vai ficar lá pra sempre, sendo a dama de companhia grátis. Ai, muito ódio. É muito. O bom é que a gente sabe que a Jenny tá nos conduzindo pra uma quebra de paradigmas, que vai ser ela casar com um filho. Veja bem, e ela é tão sensata que ela não fez uma coisa muito fora da realidade, que seria ela casar com o herdeiro, que aí seria orgulho e preconceito novamente, né? Não, ela vai casar com um irmão que não tem herança, que vai ter um trabalho modesto. Então, não é uma coisa tão fora assim da realidade, é uma coisa tão inimaginável. É uma coisa muito grande, um fenômeno, que eu acho que na época era muito difícil de acontecer, tá, gente? Eu acho que aquele filme lá que é levemente baseado na vida da Jane faz isso muito bem. Que eles falam que ela escreveria sempre meninas pobres que teriam finais felizes, porque ela não viveu isso. Mas aqui é uma exceção que não preciso. O meu nível de descrença não precisa estar tão alto, entendeu? A minha suspensão de descrença não precisa estar tão alto pra eu acreditar. Não é um romance que foi escrito com o nosso olhar de hoje, sabe? Em que o cara, movido pela paixão, vai abrir mão de tudo pra casar com a pobre. Se bem que o orgulho e preconceito é isso, né? Mas aqui eu acho um arranjo mais sensato. Enfim, é um bom casal, só que eu acho o Edmund um bocó.
Ele sim ainda a vê como um ex, mas isso é muito bizarro. Eu acho que de todas as pessoas, ele é o único que vê ela como irmã, como igual. Tá, vamos falar como igual, né? Porque ele fala prima Fanny, né, e tal. Talvez vocês ouçam um carro novo na rua. Mas o Crawford falou que vai pedir a Fanny em casamento. Cara, eu acho ruim se isso for o que vai dar o estalo no Edmund pra ele notar que ele gosta da Fanny. Outro cara tem interesse nela, sabe? Seria interessante pensar a Fanny casar com o cara que as duas primas que desprezam ela queriam. Seria, meu Deus, a cereja do bolo de várias formas. O Crawford, em alguns momentos, eu tava mais inclinada a gostar dele do que do Edmund. Mas é isso, eu sei que a Fanny não vai aceitar, né, gente? Porque ela, apesar dela ter visto um lado positivo nele, sabe? Visto por que todo mundo se encanta por ele, ela ainda sabe que ele não é flor que se cheira, ela não. E ela ama o Edmund, assim, é isso. Ela inquestionavelmente ama o primo desde o início. Eu preciso ser muito sincera, se eu já não tivesse visto uma adaptação desse livro, eu ia muito torcer pra dar certo com o Crawford, porque assim, cara, é tudo que me indica. É tudo que me indica. E tipo assim, não tem porquê, sabe? E tudo que ele fala, e tudo que ele tá fazendo aqui é exatamente o que eu espero que alguém faça pela Fanny, entendeu? Ela não acredita que é verdade, que ele de fato quer casar com ela. Pensa, quanto essa menina foi abusada emocionalmente pra não acreditar que o cara tá falando sério, que ele tá fazendo uma brincadeirinha com a cara dela. Claro que ela já viu as atitudes dele com as primas e tudo mais, mas minha gente, não é complicado. Sinceramente, eu gostaria de ser a primeira vez que eu tenho contato com essa história pra eu não ter essa influência da adaptação, entendeu? Porque seria bem interessante chegar ao final sabendo, assim, eu tenho certeza que eu estaria torcendo pra dar certo entre os dois se eu já não soubesse como acaba. Eu tenho pena da Mary, porque eu consigo simpatizar, sabe? Ela não. Ela é o que ela é, entendeu? Ela nunca escondeu quem ela era. E sempre foi muito claro com o que ela pensava. Só que não se alinha ao que o Edmund pensava. Então acho que o erro foi bem dele de se aproximar dela, sabendo quem ela era e o que ela achava sobre o clero, sendo que ele não ia abrir mão do que ele já tinha convicção, né? Então, assim, eu realmente fico triste por ela, muito triste pela Fanny que precisa ouvir ali os desabafos, que ninguém nem tem noção de que a Fanny ama o Edmund. É uma situação triste, basicamente, sabe? Eu não vejo ela como antagonista, não. Eu vejo ela como uma pessoa digna de pena. Vocês conseguem ver isso aqui, ó? Acho que uma hora ela poderia ter estimulado um afeto sério em um homem que já a conhecera, foi admirada e flertara com tantas infinitamente superiores, entendeu? Essa é a questão, entendeu? Aí eu ia ficar torcendo pra ficar junto, por quê? Porque a gente sabe que ela é superior a todos. Gente, Fanny, quem melhor que Fanny? Ninguém. No fim dessa história aqui, porque eu não esperava, gente. Eu realmente não esperava que ele fosse fazer um pedido de casamento. Mas eu espero que no fim o Crawford e a Mary também saiam melhor dessa história. Eu espero que eles não sejam aqueles personagens que ficam com despeito, sabe? Ela vai recusar ele e ele vai, tipo, humilhar ela. Tem cara de que é isso que vai acontecer. Entende? De que, tipo, você devia ser grato por eu te amar. Você devia beijar o meu pé, entendeu? Por eu aceitar ficar com uma pobre inferior. Meio Darcy Vibes ali no início. Mas eu espero que não seja isso. Eu espero que ele fale, não, ok, tudo bem. E siga a vida dele, flertando com todo mundo e, sei lá, achando que o casamento não é uma opção pra ele, entende? E a Mary, enfim, eu espero que ela case com alguém rico e seja feliz. É isso. São antagonistas muito gostáveis, essa é a verdade. Diferente de Emma, diferente de Orgulho e Preconceito, diferente de Razão e Sentimento. A Baía de Northanger, gente, sinceramente, é o livro assim, mais esquecível pra mim. E Persuasão aí tem uma grande disputa, porque os antagonistas ali é mais a irmã da Anne, entende? Então, assim, a concorrente dela, né, a rival dela no amor do capitão lá, é capitão? Não sei, não lembro. Mas a concorrente também é muito gostável. Então é isso, entende? Eu tô gostando muito. Apesar de, né,
Apesar de não ser um livro tão rápido de ler, mas Jane tem isso. Quando você engata, que é o que tá acontecendo aqui neste dia, eu provavelmente vou acabar hoje. Vamos torcer. Retiro os elogios feitos ao tio. Assim, ele não tá errado, porque ela não explica. Ela prefere proteger as primas e tal. Eu teria, gente, falado tudo. Teria falado, olha, ele vinha aqui, flertava com as duas, inclusive com a comprometida. Tanto que a outra ficou super triste, entendeu? Quase acabou com o casamento da sua filha. Enfim, teria jogado tudo na roda. Mas aí eu lembrei da adaptação e eu acredito que neste momento aqui, que o tio vai mandar ela pra família dela de volta. Cara, que livro! Gente, eu não sou tão moralmente superior pra não chipar, entendeu? Porque às vezes ele fala umas coisas. O Crawford, no caso, o Henry, tá? Vamos chamá-los de Henry a partir de agora, que esse é o nome dele. Que eu falo, nossa, menino! Nossa, moço! Nossa, senhor! Que isso? Entendeu? E aí, adolescente dentro de mim, que achava massa o negócio do bad boy, às vezes eu ainda gosto, dependendo. Eu fico assim pensando, cara, mas muito tá afim lá da outra até hoje. Entendeu, amiga? Acorda pra vida, vamos gostar de quem gosta de você. Dá vontade de falar isso, dá. Mas eu sei que ele não é a melhor opção. Mas ao mesmo tempo, gente, aqui a tia falou assim que ele com certeza vai ter um teatro um dia na casa dele. O teatro a gente já falou que é uma coisa assim, que famílias de bem não vão ter dentro da casa delas, né? Aí fala assim, não, jamais, nunca vai ter teatro lá, olhando assim pra ela. Aí a Jenny fala, a Jenny é escritora, né? Aí a escritora nos diz que ele fala como se dissesse, aquela dama ali jamais permitiria um teatro na casa dela. É bobo! Meu Deus, gente, não me julguem. Não me julguem que eu tô chipando. Infelizmente vou estar tendo que retirar meu apoio ao Henry, porque assim, já tá uma questão meio de assédio, tá? Porque aqui, o que ela fala? Eu me admiro da sua insistência, senhor. O senhor me assusta. Eu gostaria de saber como o senhor consegue. Aí ele vai falar dos sentimentos dele, da constância dele, mas assim, quando a pessoa fala que não tá mais aguentando a insistência e que ela tá assustada, então assim, não dá, gente. Eu estou oficialmente torcendo pra Fanny ficar com ninguém, tá me entendendo? Ninguém a merece. Edmund concorda totalmente com o pai dele. O pai dele falou pra Fanny, não sei se eu já disse isso aqui, que ela era... que ele a tinha autoestima, a admirava, só que ele, com a recusa do pedido de casamento, que é uma, assim... O cara é rico, entendeu? Então, seria bom pra família dela, que é pobre, sim. O tio não tá nem aí com dinheiro, mas a família dela, sim. E aí ele chamou ela de desobediente, voluntariosa, egoísta, que só faz as suas próprias vontades, entendeu? Muito ruim. Só que eu acho que o Edmund concorda no sentido de que seria uma união muito desejável e vantajosa. Ou seja, Fanny, não fica com ninguém. Aqui nesse livro ninguém te merece, é isso. Mas também tem um monte de página aqui. Tive que me levantar pra gente falar sobre isso aqui. Já disse, quero que Fanny não fique com ninguém, sei que ela vai ficar com Edmund. Mas vamos lá. Por que esse livro é incrível? Eu sei que o início, especialmente ali até chegar no teatro, é lento. Tem muitas páginas, talvez não vale muito a pena. Por quê, gente? Aqui a gente tá falando de sororidade. Gente, não, vamos lá. Ó, vamos lá. Não tô louca, não. Aqui, o Edmund tá falando que ele visitou a Mary no dia anterior e ela tava irritada porque a Fanny não aceitou casar com o irmão dela. E, tipo assim, ficou surpresa que ela não instantaneamente caiu aos pés do irmão e agradeceu a afeição. Nas minhas palavras, tá? Ele tá apaixonado por ela, ele falou de outra forma. Vamos lá. O que a Fanny responde? Eu pensaria, disse Fanny depois de uma pausa, se esforçando para se recompor. Isso é uma pessoa tímida que custa dizer a opinião dela. Que toda mulher deve sentir a possibilidade de um homem não ser aprovado, não ser amado por alguém do sexo feminino, ainda que ele seja agradável. Mesmo que ele tenha todas as perfeições do mundo, creio que não se deve dar como certo que esse homem necessariamente seja aceito por qualquer mulher de quem ele venha a gostar. Sensata! Então vamos lá. A Fanny, primeiro de tudo, tá
certíssima. Só porque o cara é afim de você, você não tem a obrigação de gostar dele. Porque é assim que funciona. Só porque você gosta do cara, ele vai gostar de você? Não. Só provavelmente isso. Então é isso, gente. É o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera. É o respeito aos sentimentos da outra pessoa. E como a gente, mulheres, a gente deve se unir, mulheres, unívovos, né? E ali ela tá super certa. E eu fiquei chocada de ler isso num livro de 200 anos atrás. Porque, cara, até hoje a gente tá falando disso. A gente continua culpando a mulher e pondo pressão pra mulher. E tem muito disso. Essa reta final do livro é sobre isso, sobre a pressão que a mulher sente pra se casar, gente. Eu tô com 27 anos e eu sou testemunha viva disso. As pessoas não têm outro assunto. Minha gente... Lá até que é justificável, né? Porque o papel da mulher era só esse, era só casar e só ter uma família. Hoje em dia, mesmo eu que gostaria de formar uma família, tem outras coisas na minha vida, graças a Deus, obrigada, né? Mas tudo bem. Eu fiquei muito chocada dela trazer essa noção tão... que eu achei que era moderna. Que é, tipo, uma simpatia pelos sentimentos da outra mulher, entende? E ela tá certíssima, mas a Mary, ela é muito limitada. Ela não consegue pensar nisso. Até porque a Fanny tá numa posição social inferior a ela, né? Beleza, outro ponto, ela não expõe as primas, entende? Por mais que isso poderia encerrar o assunto com o tio dela, que é quem tem o maior poder ali sobre a vida dela, em nenhum momento ela expõe a conduta das primas e a conduta do Henry com relação às primas. Então, assim, Fanny, ícone. É isso que eu tenho a dizer. Gente, é sério, eu amo a Jane Austen. Eu sei que no fim ela vai ficar com esse primo, bocó, entendeu? Eu tô tentando ser assim. Porque aqui às vezes eu entro em incoerência porque, né, tem um lado meu que ainda gosta do clichê. Só que esse livro não é pra mim, esse livro não é sobre o romance, não é sobre com quem a Fanny vai ficar. Pra mim, esse livro é ela criticando a pressão social, primeiro, ela criticando a dificuldade que as pessoas têm de ascender socialmente, o que não acontecia naquela época, ela criticando a forma como pessoas da mesma família, com o mesmo sangue, se colocam outro em posição inferior por causa da condição financeira, ou seja, é uma crítica social bem ampla. E por último, é muito sobre isso, sobre como a mulher é pressionada a aceitar um cara. E aqui, nesse último capítulo, a Mary conta a história de uma amiga dela que se casou com um cara porque ela não tinha dinheiro. E ela mesma fala que ela foi uma péssima escolha, que ela é muito infeliz, que o cara não corresponde às expectativas, trata ela super mal. Então, assim, ela tá falando exatamente o que vai acontecer com a Fanny se a Fanny disser assim pro irmão dela. Enfim, gente, a Jane não tem como. Eu fico pensando, assim, como escritora, como que pode, sabe, alguém te vender um livrinho, você vai achando que é um romancezinho e de repente ela está falando sobre tudo isso. Cara, incrível. Eu amo essa mulher. O que rolou? Gente, a prima casada fugiu com o Harry. A outra irmã fugiu. Fugiu pra Escócia, meu povo. Esse tio, esse pai aqui dessas meninas, foi muito nociva a ausência dele pra essa família, em muitos níveis. Com relação à afeição do Edmund, com relação a essas meninas, porque ele era a parte ali da família que tinha sensatez, entende? Nossa, eu tô muito chocada. Sério, cara, as duas fugiram. As duas superiores fugiram, meu povo. Caraca, eu amo Jane Austen. Isso aqui é um barraco, né? Oxi. Mas olha aí, a irmã da Fanny, né, a Susan, que é a única pessoa sensata também na família Price, que também a família Price não é tão melhor assim, não. Mas é Price mesmo. Foi convidada pra acompanhar lá a Mansfield e ela vai voltar finalmente. Tá acabando, gente. Eu tô na página 411 de 436, né? Isso. É 38. Então, tá acabando. Tá acabando porque
parte. Tá na hora mesmo. Passei o dia inteiro aqui com esse livro, não me arrependo. Muito bom. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Talvez fosse possível auspicioso convencê-la de que o caloroso e fraternal respeito que ela lhe dedicava seria base suficiente para o amor conjugal. E Edmund finalmente pensando em Fanny, cara. Será que ele consegue convencer ela? Terminei, gente. O casal finalmente veio aí, faltando, sei lá, 4 páginas pra acabar. Normal, né? Romance de Jane Austen. Mas olha, essa frase aqui do Edmund, quando ele já tá considerando ela, isso que uma página anterior tava chamando de irmã. Naturalmente, ela era boa demais para ele. Porém, como ninguém se incomoda de ter o que lhes é bom demais, ele se decidiu com fervor a ir buscar essa bênção. Então, assim, ele sabe que ela é boa demais pra ele. Então, isso me deu um conforto. Porque, é claro, eu acho que um final em que ela terminasse sozinha não seria um final desvantajoso, entendeu? Seria satisfatório. Porque ela é muito boa. Eu acho que de todas as protagonistas, já falei, né? Todas as protagonistas da Jane que eu já li até hoje, ela é a mais coerente, a mais sensata. Tem a questão da timidez que atrapalha ela em muitos momentos. Mas, nossa, que menina sensata e que pensa no bem das pessoas e que é gentil, mas ao mesmo tempo não é tola, sabe? Porque às vezes as mocinhas, elas são muito gentis no nível em que elas criam desculpas para os outros personagens, o que é muito irritante. Não é o caso da Fanny, ela vê todo mundo com muita clareza. E, cara, maravilhoso. As críticas sociais, entendeu? Não, deixa eu achar aqui a frase em que ela fala sobre a punição dos pecadores, né? Porque aqui, o que ela fala é que a prima, né, a Maria, teria uma punição. A punição dela foi notar que o Henry não ia casar com ela e aquela parte da personalidade dela, que era toda apaixonada, impossível, se tornou muito amargurada e ela foi viver com a tia Norris. E as duas se mereciam, entendeu? Porque aqui tudo cai em cima da tia Norris, o que é verdade. Ela de fato sempre tratou essas duas primas com muita indulgência, sempre incentivou os comportamentos inadequados. A punição do Harry é que ele perdeu a Fanny, entendeu? Aqui a Jane Austen fala pra gente que se nada disso tivesse acontecido, se o Harry tivesse seguindo o plano que eles tinham traçado com a Fanny, de ir lá pra propriedade dele, cuidar dos pobres, a Mary teria casado com o Edmund e com o tempo a Fanny talvez conseguisse desenvolver uma afeição pelo Harry e ele ia acabar casando com ela e ele seria feliz. Ela fala isso, que esse seria o final. O que seria péssimo, porque o Edmund ia casar com essa menina de falhas morais, entendeu? Teve muitos momentos. Isso que é interessante, os vilões desse livro aqui, eles não são inteiramente ruins, inteiramente bons, entende? Eles têm nuances. E, de fato, eu concordo com a avaliação do Edmund, que a Mary, ela é muito influenciada pelo ambiente, que sobre a influência da Fanny, ela poderia ser uma pessoa melhor, a mesma coisa com o Harry. Dito isso, a punição aqui, ó. Olha o que essa mulher escreve. Essa punição, a punição pública da desgraça, deveria, em justa medida, corresponder à participação dele no delito. Mas, como sabemos, este não é um dos critérios do qual a sociedade se vale. Neste mundo, a penalidade é menos equilibrada do que seria desejável. Por quê? A vida dele, assim, a punição dele foi perder a Fanny. É isso. Enquanto a Mary, não tem como. Foi excluída da sociedade, foi morar pra longe, entendeu? E é isso. Ela não pode mais ser uma pessoa, entendeu? Ali. Junto com as pessoas de bem, entende? Ela foi excluída. E é isso. Agora ele não. Então, é muito bom, cara. Muito bom. E o final, gente, assim... Eu gostei que a Susan ficou lá, irmã da Fanny, entendeu? Conseguiu sair daquele ambiente tóxico, que é a família delas. E a Fanny tem esse consolo da tia Norris ter ido embora. E assim, como ela é uma pessoa muito
apegada e muito responsável, ter alguém que substituiu ela ali, daquele trabalho que ela tinha, acho que também foi muito bom, muito reconfortante. Pra ela poder viver feliz e em paz. E no fim eles vão morar ali do lado, assim, vão morar ali na residência paroquial, que antes os Crawford moravam. Cara, é isso, que livro bom. Muito bom, entendeu? Eu devo ter lido umas 300 páginas hoje, hoje é dia 26, creio eu, sábado 26. Então, não sei, deve ter demorado um mês ou mais pra ler, porque, enfim, né, não tem tempo, gente. Mas quando a gente chegou ali, quando pegou o ritmo mesmo, essa afeição do Harry pela Fanny, cara, me fez ler muito rápido. Então, assim, vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que eu gostei mais desse do que de Razão e Sentimento. Por quê, gente? Porque, apesar de eu amar Eleanor, eu acho que esse aqui ele tem uma relevância com relação à crítica social que ela faz mais potente, entende? Lá eu acho que é muito mais uma trama sobre as diferenças entre as irmãs do que criticando a sociedade. Aqui tem muito disso, tem muito disso. Tem sobre como mulheres se tratam, tem sobre punições, quando as pessoas cometem erros, né? Como a punição para a mulher é diferente da punição para o homem, tem sobre criação de filhos. E aqui também, aí sim, eu acho que esse aqui, como eu já falei, é um livro cristão. Tipo assim, eu já falei. Mas a galera gosta de pôr os livros todos da Jane Austen nessa categoria. Esse aqui eu acho que é o único que dá pra fazer isso. Porque uma das reflexões finais do tio da Fanny é que as filhas dele foram educadas na religião, mas elas não foram, de fato, ensinadas a ter isso como uma prática diária. E na minha avaliação é no sentido de que elas foram ensinadas, mas elas não eram de fato cristãs nesse sentido. Ele avalia isso como uma grande falha da educação delas, que levou elas a falhas tão grandes, a crimes. Eles falam crimes aqui, enfim. Então é isso. E o Edmund eu não sei, eu acho que é clérigo. Não sei, gente. A igreja deles é diferente, então eu não quero ofender. Tô satisfeita, tô feliz. Eu acredito que esse livro está na minha lista dos 30 antes dos 30, mais um livro aí que a gente risca da listinha. E eu espero que você tenha gostado desse vlog. E porque eu gosto de assistir vlogs, por isso que eu faço. Porque também é divertido gravar. Especialmente quando a gente não lembra, já conhece a história, mas não lembra o que vai acontecer, gente. Muito bom. E é isso. Curte o vídeo, assine o canal. Eu vejo vocês na próxima. Ai, gente, bom demais, tô muito feliz.